Aqui, agora, eu comentarei sobre o destino final da humanidade. E para iniciar, eu vou ler alguns capítulos sobre a segunda mais importante parte da Bíblia, que se encontra no Novo Testamento, no Apocalipse de João, justamente por encontrar-se aqui o final de tudo, ou o final dos tempos. Esses capítulos que eu lerei aqui, por enquanto, serão o de número 7, intitulado Os Israelitas Fiéis são salvos de perigos iminentes, e o de número 14, intitulado O Cordeiro e o seu remido no Monte Sião. Comecemos então pelo de número 7, intitulado Os Israelitas Fiéis são salvos de perigos iminentes. Capítulo 7. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Eu vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo: 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zabulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Vamos agora ao capítulo 14, intitulado O Cordeiro e o seu remido no Monte Sião. Capítulo 14. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E a voz que ouvi era como a de harpistas, que tocavam as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. O que tudo isso que eu acabei de ler significa? É muito fácil. Para isso, eu os levarei a um livro já conhecido dos que assistiram o meu capítulo 8, intitulado Hitler e as Religiões da Suástica, de autoria de Jean-Michel Angebert. Em seu capítulo preliminar, sob o subtítulo O Graal, Mito ou Realidade, está escrito as páginas 29 e 30, que eu vou ler aqui agora. O livro é este. Vocês devem se lembrar. Otto Hahn, o grande especialista do catarismo, foi assim enviado pelos pontífices do nazismo ao país albigense para descobrir o famoso Graal.
evocado nos poemas de Wolfgang von Eschenbach. Parênteses, ver o Parsifal. E é este livro que está aqui? Em que se refere a uma pedra preciosa. Pedra preciosa, entre aspas, e com o número 1, que depois nós veremos que nota é essa. Então eu vou aqui repetir um pedacinho do trecho que eu havia lido para chegar até a pedra preciosa onde se encontra o número 1, que é a nota número 1. Otto Hahn, o grande especialista do catarismo, foi assim enviado pelos pontífices do nazismo ao país albigense para descobrir o famoso Graal, evocado nos poemas de Wolfgang von Eschenbach, ver o Parsifal, em que se refere a uma, abre aspas, pedra preciosa, fecha aspas. E aqui encontra-se o número 1, referente à nota número 1, que eu vou ler agora e colocar na tela. Nota 1. Sobre a pedra preciosa, o que poderia explicar a confusão da igreja que, tomando a pedra preciosa no sentido literal de gema, a transformou, dentro do seu simbolismo, na esmeralda caída da fronte de Lúcifer durante a queda original deste, quando Deus o baniu do domínio celeste. O Graal teria sido talhado nesta esmeralda, com 144 faces, até chegar a ser a taça preciosa que conteve o sangue de Cristo. Eu vou falar o que acontece e caberá a cada qual tomar sua decisão. É muito importante também que não acreditem em mim a priori. Eu não sou o dono da verdade e só vou falar aqui o que eu sei e que eu nunca ouvi ninguém falar. Para começar, eu vou me dirigir ao número 144.000 que eu li nos dois relatos bíblicos do Apocalipse e ao número 144, que é o número de faces que o Graal caído da fronte de Lúcifer foi talhado quando Lúcifer caiu do céu para a terra. E aí eu pergunto, o que significa isso? Qual a relação existente entre um relato e outro? A minha resposta aqui vai ser curta e grossa. A esmeralda da fronte de Lúcifer é uma metáfora da consciência de Lúcifer, da mente de Lúcifer. Isto significa dizer que, quando Deus baniu Lúcifer do céu e o jogou para a terra, ele simplesmente dividiu a mente de Lúcifer em 144.000 pedaços e colocou cada um desses pedaços espalhados entre o povo hebreu. Entendem agora por que os hebreus foram o povo escolhido? Entendem agora por que os hebreus passaram tantos anos no deserto? Entendem agora o motivo da perseguição aos judeus durante toda a existência desse povo? Entendem agora a razão do antissemitismo através dos tempos? Quem criou o antissemitismo no mundo foi justamente Deus, por intermédio dos dominadores globais. Esse Deus, tido como bom, mas que na realidade sempre foi o algoz do povo judeu. Perceberam o tamanho da crueldade imposta por esse Deus ao povo judeu e a Lúcifer também? Perceberam a extensão do mal perpetrado por esse Deus? Agora a questão é, esse Deus tem nome? Claro que sim. Querem saber o nome desse Deus? O nome desse Deus está aqui, ó, neste livro, intitulado Ísis sem véu,
de Helena Petrovna Blavatsky, na página 181, que eu vou ler para vocês. Neste excerto, retirado da página citada, Blavatsky faz uma releitura de alguns pensamentos de Paulo. Por exemplo, Paulo, acreditando em todos esses poderes ocultos do mundo inobservado, mas sempre presente, diz: marchais segundo o aeon desse mundo, segundo o arconte ou Ialdabaoth, o demiurgo, que tem o domínio do ar. Em seguida, ela fala já perto do final. E segundo, que ele, Paulo, sabia perfeitamente que esse demiurgo, ou seja, está se referindo ao arconte e ao Dabaoth, que esse demiurgo, cujo nome judaico era Jeová, não era o Deus pregado por Jesus. Jeová, ou Javé, como também é conhecido, não era o Deus pregado por Jesus, então quem Jesus pregava como sendo Deus? A resposta a essa pergunta é dada pelo próprio Jesus, no finalzinho do capítulo 22, que é o último capítulo de Apocalipse, onde o próprio Jesus fala na primeira pessoa. Dois pontos. Capítulo 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Vejamos agora o que Helena Blavatsky comenta sob o verbete Lúcifer, no seu glossário teosófico, a página 328. Lúcifer, parênteses, latim. O planeta Vênus, considerado como a brilhante estrela matutina. Antes de Milton, Lúcifer nunca havia sido um nome do diabo. Pelo contrário, visto que no Apocalipse 22:16, como eu acabei de citar, o Salvador cristão faz dizer de si mesmo, abre aspas, eu sou a resplandecente estrela da manhã, fecha aspas, ou Lúcifer. Um dos primeiros papas de Roma possuía tal nome, e havia até, no século IV, uma seita cristã denominada os Luciferianos. Colchete. Lúcifer vem de Luciferus, portador de luz, aquele que ilumina, e corresponde exatamente à palavra grega fósforos. A Igreja dá hoje ao diabo o nome de trevas, enquanto que no livro de Jó chama-se de Filho de Deus, a brilhante estrela matutina, Lúcifer. Há toda uma filosofia de artifício dogmático devido ao fato de que o primeiro arcanjo que surgiu das profundezas do caos foi chamado de Lux, parênteses, Lúcifer, o luminoso, abre aspas, filho da manhã, fecha aspas, ou aurora manvantárica. A Igreja transformou-o em Lúcifer ou Satã, porque é anterior e superior a Jeová e tinha de ser sacrificado ao novo dogma. Lúcifer é o portador de luz da nossa terra, tanto no sentido físico quanto místico. Na antiguidade e na realidade, Lúcifer, ou Luciferus,
é o nome da entidade angélica que preside a luz da verdade, o mesmo que a luz do dia. Lúcifer é a luz divina e terrestre, o Espírito Santo e Satã, ao mesmo tempo. Está em nós, é nossa mente, nosso tentador e redentor, o que nos livra e salva do animalismo puro. Sem este princípio, emanação da mesma essência do puro e divino princípio Mahat, ou inteligência, que irradia de um modo direto da mente divina, com toda certeza não seríamos superiores aos animais. Lúcifer e o Verbo são um só em seu aspecto dual. Bonito, não é? Superior a Jeová.